Rádio Weber Nelson Pinto, uma boa tarde a todos aí. Estamos começando mais um programa Batendo Escanteio na Rádio Weber Nelson Pinto, uma boa tarde a todos aí. E hoje nós vamos falar do jogo de ontem, né? Ontem nós tivemos o Atlético com o Corinthians, né? Foi o primeiro jogo que a gente olhou aí ontem, né? E o Atlético empatou com o Corinthians lá no campo do Corinthians, né? De 1-1. E o Atlético ficou com 54 pontos e o Corinthians com 41, né? Foi um bom jogo, o Corinthians defendendo, né? Para a zona de rebaixamento, para ganhar pelo menos um ponto, e o Atlético lutando para ganhar os 3 pontos, para chegar ali no G4, né, da Libertadores, e o Corinthians correndo no D4, né? E foi um jogão, cada um querendo atingir os seus objetivos. E logo também junto com o do Atlético teve Goiás e Santos, né? E o Santos, né? O Santos ganhou de 1-0, né? Do Goiás, né? E o Santos fez a parte dele, né? Santos fez o gol, fez o seu trabalho perfeito, né? E conseguiu vencer o Goiás fora de casa, né? Isso é um trabalho bem feito da equipe do Santos, que foi para 41 pontos, né? O Goiás continuou com o mesmo 35 pontos, tem muitos jogos complicados pela frente do Goiás, né? E o Goiás ficou com os 35 pontos e o Grêmio subiu, o Santos subiu 3 pontos, né? 3 pontos, né? E o Curitiba, né? Curitiba e Bahia, né? O Bahia perdeu de 2-0 e o Curitiba teve um gol, teve um jogador expulso, né? Curitiba teve um jogador expulso e não aguentou, né? Segurar o Santos marcou e fez os 2 gols que precisava, né? E depois o Botafogo e o Grêmio, né? O Grêmio veio e fez 1-0, o Botafogo veio e fez 1-0, o Grêmio foi e empatou. O Botafogo fez 2-1, 3-1. O Grêmio, né, com o Luizito Soares, fez 3 gols ontem. O Grêmio fez 3-2, 3-3 e logo em seguida 4-3, uma virada histórica contra o Botafogo, né? E o Grêmio foi para 59 pontos, e o Botafogo tem os 59, em vez de 4 derrotas consecutivas, né? E o Luizito Soares ontem foi o jogador do momento, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, e pena que está indo embora do Santos, do Grêmio, né? Se fosse o Grêmio, segurava o Luizito Soares, né? Ele deu a vitória para o Grêmio ontem, né? Lá em São Januário, o campo do Botafogo não podia jogar nele, né? E dentro do Rio, né? Casa do Botafogo, e o Botafogo está só perdendo ponto, né? E aí vai complicando para o lado do Botafogo, se a parte de cima da tabela, né? Eu não gosto de falar nisso, né? Que o Cruzeiro foi beneficiado, né? O Cruzeiro tem que fazer a parte dele, eu sempre falo que o Cruzeiro tem que fazer a parte dele. Mas não pode deixar de falar que os times perderam, né? Não levantaram ponto acima do Cruzeiro, ou 1 ponto, ou então perdeu 3 pontos, né? E o Cruzeiro foi bom, né? O Cuiabá venceu o Bahia estagnou no 37 pontos, perdeu 2-0 e continuou com 37, o Cuiabá com 44, então isso aí o Corinthians com 41, né? Então continuou o Goiás também com 35, foi seguro lá. Eu acho assim, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem que fazer a parte dele, né? O Cruzeiro tem que fazer a parte dele, merecer por ficar na Série A, né? O Cruzeiro tem que merecer fazer a parte dele, ganhar do Curitiba lá em Curitiba e merecer, né? Ficar na Série A. Porque contar com o ponto dos outros também não fizer a parte dele não adianta em nada, né? Não adianta em nada. E o Cruzeiro está lutando para sair do D4, né? E o Atlético lá lutando para entrar nos 4 que vai para a Libertadores, né? E eu acho que o Cruzeiro deve lutar para ganhar do Curitiba, ganhar o próximo jogo também. Ele tem 2 jogos fora de casa que está lutando pela zona do rebaixamento. Então o Cruzeiro tem que ganhar os 2 jogos, fazer o seu trabalho, não depender de resultado nenhum,
porque só depende do Cruzeiro. O Cruzeiro vai continuar com 2 jogos atrasados. O Cruzeiro joga amanhã, os times vai jogar no domingo, ele vai ficar com 2 jogos atrasados. Eu não sei porque o Cruzeiro tem tantos jogos atrasados que prejudica o time que entra com necessidade de ganhar, né? Eu acho que o treinador está com pouco caso com o jogador, né? O jogador do Sub-20 que a gente está sempre pedindo para deixar ele jogar o mesmo tempo, né? Os resultados favoreceram o Cruzeiro, para mim isso não me interessa muito. E o Fernando, né? Como a torcida está sempre pedindo a escalação do Fernando, o treinador não colocou ele nem no relacionamento lá, e ficou fora do relacionamento da relação dos jogadores, né? E não colocou. O Zé Ricardo acho que está com raiva da torcida, que está sempre pedindo o Fernando e a diretoria. Olha, eu acho que os torcedores estão indo lá na Toca da Raposa protestar. Todo torcedor está pedindo o Fernando aí, que já passou da hora, está pedindo passagem aí no Sub-20, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. E o treinador, junto com a diretoria, segundo alguns comentários nas redes sociais aí, o treinador só escala de acordo com a diretoria. Eu acho que o Zé Ricardo deveria dar uma chance para esse menino. Pior do que está, não está, que ele é melhor que muita gente que está lá dentro. E a torcida ontem foi fazer uma reclamação lá na Toca da Raposa, né? O Ronaldo postou na live dele para proibir os torcedores de entrar em campo se ele descobrir quem é. Eu acho que ele não tem que brigar com a torcida, não, porque a torcida está fazendo o papel dela. A torcida é maior do que o Ronaldo, é maior do que qualquer dirigente que vai passar pelo Cruzeiro. Ora, a gente é mortal, hoje passa eu, amanhã passa Ronaldo, passa todo mundo, o Cruzeiro, a instituição Cruzeiro continua aí. E o torcedor está certo de reclamar, o torcedor não quer voltar para a segunda divisão, a diretoria tem que fazer a parte dela. E não é contar com o jogo, beneficiou o Cruzeiro, o Bahia perdeu, beneficiou o Cruzeiro, o Goiás beneficiou o Cruzeiro, o Corinthians beneficiou o Cruzeiro. Não tem, né? Se o Cruzeiro fizer a parte dele, não adianta nada. O Cruzeiro tem que fazer a parte dele, já perdeu 2 consecutivas aí, que ele mesmo fez a parte dele, era para estar lá na frente. E não tem a diretoria brigar com o torcedor, eu estou fazendo a parte dele, está com medo da segunda divisão. E o que está batendo na nossa porta é a segunda divisão. A gente é cruzeirense, quer que o Cruzeiro chegue lá na frente, não adianta o Ronaldo brigar com a torcida, vai lá para proibir o cara de ir em campo. A torcida é maior do que você, Ronaldo. O torcedor do Cruzeiro está te apoiando, está brigando em todos os jogos, e você metendo pau na torcida. Contrata jogador, investe o dinheiro aí, ó. O Pedrinho comprou uma cota aí Pedrinho comprou uma cota aí do Cruzeiro aí, investe esse dinheiro em jogador, em compra de jogador, no clube, porque a coisa está ficando feia. E nós estamos aí com a live aí, ó, lá com um programinha aí, né? Programa batendo escanteio, falando aí do Cruzeiro, falando de ontem, né, do time ontem, que o Atlético empatou com o Corinthians, o Goiás perdeu do Santos de 1-0, o Curitiba ganhou do Bahia de 2-0, o Botafogo perdeu de 4-3 do Grêmio de virada, uma super virada que teve. E o Cruzeiro tem que fazer a parte dele. Se o Cruzeiro fizer a parte dele, ganhar do Goiás amanhã, se o Cruzeiro ganhar amanhã do Curitiba, quer dizer, perdão, se o Cruzeiro ganhar do Curitiba lá na capital paranaense, Cruzeiro ganhar lá na capital paranaense, Cruzeiro traz 3 pontos de lá, vai para 40 pontos e melhora a sua colocação no campeonato. Não adianta time beneficiar o Cruzeiro se não faz a parte dele. Então contamos com os jogadores amanhã encarar como fosse um final de Copa do Mundo e honrar o nome da instituição Cruzeiro, a diretoria também honrar esse nome, e vamos partir para cima lá do Curitiba e ganhar lá dentro. Do contrário, o D4 está nos nossos olhos aí, chegando perto de nós. Rádio Web, Nelson Pinto, uma boa tarde a todos aí e muito obrigado pela audiência, que o programa tem uma audiência incrível. Uma boa tarde a todos aí.